Olá, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez aqui, começando mais uma entrevista, mais um bate-papo no nosso Missão, Missão Podcast. Já vou pedindo para os irmãos para que se inscrevam, compartilhem, comentem, ajudem o nosso canal a crescer, a conseguir mais seguidores, Hoje nós estamos aqui com, para mim, uma pessoa muito especial, faz parte do meu ciclo familiar, uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada por Deus, Ela faz parte de uma comunidade, que não faz parte da Labareda, A igreja que ela é membro é da IBI, Aliança com Deus, ali do Rio Bonito, aqui em Curitiba mesmo, E ela aceitou o convite de poder estar participando de um bate-papo, de uma conversa aí sobre o reino. E a intenção desse nosso bate-papo é a gente entender um pouquinho, no olhar dela, no contexto, num todo, na verdade, sobre a mulher, na igreja, sobre o que ela acha, se ela acha que as mulheres estão tendo bastante espaço ou não, na igreja. E vai ser um bate-papo bom, gostoso, e eu tenho certeza que com a presença do Espírito Santo aqui conduzindo essa nossa conversa, e eu sei que no final vai ser gratificante, e eu tenho certeza que você que vai estar assistindo esse bate-papo vai se sentir também tocado e abençoado por Deus. Amém? Então estamos aqui com a nossa irmã, agora eu vou falar do pessoal, irmã, prima, minha irmã, crescemos juntos, uma pessoa que é muito importante para mim, ela sabe disso, no momento mais complicadinho que a gente teve nesse último ano, abraçado, tanto ela quanto, a dona Bere, a minha tia, abraçaram a gente, e a gente é muito grato e feliz, por sempre estar contando com pessoas como a Aline, como a minha tia Bere, dando suporte nas horas que a gente mais precisa, Então eu vou deixar ela se apresentar para vocês e fique até o final, tá? E eu tenho certeza que vai ser um papo para edificar a minha e a sua vida. Amém? Amém. Boa noite, pessoal, graça e paz. Não tem muito o que falar, Como o Ju falou, a gente é mais do que primo, a gente é irmão de coração, de sangue, irmãos em Cristo agora, que é o mais importante. Estamos aí com uma pequena responsabilidade, Esperamos que esse bate-papo possa edificar vidas, pode estar transformando vidas, tocando, renovando, porque é só Jesus na vida da gente, E assim como ele falou que no momento mais difícil da vida deles, a gente teve presente no nosso momento mais difícil, quem teve ali, que foi base, foi também foi ele, foi a minha tia, que já não tá mais com a gente, enfim. Então, tipo assim, a família é base de tudo, Óbvio que a gente tem aqueles mais próximos, aqueles não nem tão próximos, mas a família é base de tudo. E a igreja também é uma família, Isso é verdade. A igreja também é uma família, a gente precisa estar alicerçado, junto caminhando como igreja, Como igreja, como irmãos, como família. Acho que é isso, Acho que você falou tudo. Acho que os momentos mais difíceis, quando a gente está passando por períodos conturbados, turbulentos, no nosso caso de luto, que foram percas assim muito próximas que a gente teve na nossa família, uma atrás da outra, que realmente deixou um pouquinho a gente abalado emocionalmente, triste, mas a gente sabe que tudo é propósito de Deus, Tudo tem um plano de Deus e Ele sabe qual que é o melhor caminho, para a gente
né, o melhor caminho que ele está traçando para a gente seguir, né? É difícil, é doído, mas ele sabe de tudo. Né? E como a Aline falou, acho que a igreja foi fundamental e está sendo fundamental, né, para a gente poder seguir, né? Tanto os meus pastores, né, pastor Ricardo, pastor Gilberto, pastor Anísio, né, com a membresia da igreja Labaredas, também a igreja que a Aline frequenta lá, Pastor Geraldo, a IBI do Rio Bonito ali, né, pastor Geraldo e a pastora Neide. Pastor Geraldo e pastora Neide, que são duas pessoas. Eu não tive a oportunidade de conhecer assim, profundamente, de ter uma conversa, mas dá para ver que são pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas tementes, pessoas que podem ser alicerces na nossa vida, que a gente pode confiar, né? A Alina pode dizer, né, com mais propriedade sobre isso, né? Se quiser aproveitar. Eu já caminho com eles ali há uns 10 anos já. 10 anos. Faz uns 10 anos que a gente caminha junto, entre altos e baixos. Ali eles estão sempre presentes, que, tipo, a base da a gente diz, né? A igreja, assim, somos nós, né? Então, tipo, eles fazem esse papel. A gente tá falando assim porque a gente também no momento mais difícil da gente, que foi lá atrás, na época do Covid, eles estavam sempre ali, porque a gente não tinha muito aquela proximidade com o Ju, com a minha família, pelo fato de não poder. E eles estavam ali com a gente mesmo correndo risco. Eles são, né, pessoas de idade, têm problemas de saúde, então, tipo, é muito importante você ter um pastor, uma liderança que te acompanhe, que te cuide, né, porque eles são nossos pastores aqui na terra. Então, tipo, não é puxando saco nem nada, mas, tipo assim, a gente que convive de perto, convive ali diariamente, a gente sabe o que eles fazem, né, não só por nós, o que fizeram por nós, mas por toda a membresia da nossa igreja. Então, você tem que ter, até mesmo na palavra diz, né? Na palavra diz que a gente precisa, né? Que é bom que os irmãos vivam em comunhão, né? Porque um fortalece o outro. Se um cair, o outro tá ali para fortalecer, para levantar. É justamente isso. E eu já aproveito também, já faço o convite, né? Os pastores com certeza vão estar assistindo esse bate-papo nosso. Eu faço o convite para eles, para que eles possam, né, um dia que eles, né, puderem, tá vindo, né? Então, um testemunho de vida, né, de como Deus alcançou a vida deles, de como é dirigir uma igreja, que a gente sabe, né, que é difícil lidar com pessoas, né, lidar com as suas ovelhas, com o seu rebanho, é bastante complicado. E a gente, né, gosta de escutar dos pastores, né, eu sou até suspeito de falar, porque eu gosto de escutar os meus pastores falando sobre, né, o que Deus fez na vida deles, como a obra foi feita na vida deles, da onde eles estavam, e graças a Deus aonde eles estão. Isso é muito impactante e muito, me fugiu a palavra, ajuda a gente perseverar, né, acreditar, entender que Deus é a base de tudo, e a gente seguindo os passos de Cristo a gente consegue a vitória. Amém. Amém? Mas agora vamos para a parte mais legalzinha desse nosso bate-papo. Como eu falei ali no comecinho desse vídeo, eu quero ter uma conversa, né, com a Aline sobre a mulher, né, no ver dela, como que a igreja está lidando, né, com a mulher, como a mulher também está lidando com a igreja, né, o que ela pensa sobre isso, né, o que ela acha. Você acha que a mulher ainda está pouco sendo, vamos dizer, usada na igreja ali, valorizada, né? A percepção, né? Acho que isso é uma coisa que pode acrescentar muito, né, para muitas pessoas que acham que a mulher não está sendo, ou está sendo até demais, né? Tendo cargos, tendo mais, não posso dizer, mais responsabilidades, essa é a palavra que tinha me fugido. E na primeira pergunta, se eu for escolher para passar para você, para dizer para você. Ai, Jesus. Calma, deixa o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele auxilia a gente nessas horas. Como você enxerga o papel da mulher na igreja? Eu posso ir de colinha?
Vai. Lembra-se de colinha. Ela fez uma colinha, mas o Espírito Santo tocou nela e eu sei que ela vai ser uma resposta ótima pra gente. Olha, no meu ponto de vista, assim, eu acredito que nem você falou, poderia ser mais valorizada a mulher, né? Eu enxergo o papel da mulher como essencial, não complementar, né? Tipo assim, tem muita gente que usa, vamos usar assim, não vamos generalizar, não é banalizar, mas usa como complementar. Então, assim, o que eu pesquisei ali, então, desde o princípio, lá em Gênesis 1:27, a Bíblia diz que Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Né? Isso revela que ambos carregam dignidade, propósito e valor no reino. Né? Então, eu acredito que a mulher precisa ser um pouquinho mais valorizada, um pouquinho mais incluída. Apesar que no Antigo Testamento, até o próprio apóstolo Paulo fala muito que a mulher deveria ficar mais quieta, mais retraída, quando tivesse dúvidas era para chegando em casa falar com o esposo. Só que nos dias atuais, hoje em dia, muitos homens, eles, digamos, vamos usar esse termo, têm medo, né? Medo de fazer a obra, medo de se posicionar, o que acaba ocasionando que a mulher foi lá para frente, né? Então, Jesus mesmo reafirma isso no Novo Testamento, né? Ele ensinou mulheres, ele discipulou mulheres. Ele apareceu primeiro, né, a primeira aparição, a aparição dele após a ressurreição foi para Maria Madalena, foi para uma mulher, né? Então, Jesus deixou muito claro a importância da mulher, né? O próprio Jesus deixou a importância da mulher para pregar. E ele, se eu não me engano, eu não me recordo onde, mas ele fala, né, acho que para Maria Madalena mesmo, que para ela pregar, né? Então são muitas. Meu ponto de vista é esse, né? Que a mulher hoje em dia é essencial, sim, faz toda a diferença no corpo da igreja, né? Mas você acredita que a mulher está sendo mais valorizada realmente na igreja? Ou você acha que tem ainda um tabu a ser quebrado ali no caso? Eu acredito que tem um tabu a ser quebrado. Não é valorizada como deveria ser, né? Porque a mulher hoje em dia ela dá cara a tapa não só na igreja, né? É tudo. A mulher ela não porque eu sou mulher, mas a mulher ela é guerreira, né? Sim. Então, a mulher tá ali, a gente vamos usar como exemplo, se já me falaram sobre o pastorado, né? A pastora mesmo. Eu vou dar como exemplo a minha pastora, a pastora Neide. Ela faz tudo. Ela prega, ela cuida da mídia, a parte ali do som, né? Ela ajuda na salinha das crianças se precisar, ela faz limpeza, ela faz visita, ela cuida do pastor, cuida das ovelhas da igreja. Então, ela tem a mulher em si, ela tem como eu posso dizer, um sobrepeso, um sobrecargo, assim, sabe, que acaba indo, e daí ela cuida da parte burocrática da igreja também, junto com o pastor Geraldo, mas, ele é mais, assim, a cabeça, a parte de, então, tem tudo isso, né? Porque não é só ali, eu vou ali vou levar uma palavra de meia hora, não é só isso, tem muito mais por trás, né, da vida pessoal, mas, então, eu acho que deveria ser mais respeitada, mais valorizada. Eu falo e repito até na minha abertura do culto do último domingo, que foi o Dia das Mulheres, eu falei, né, meus pastores falaram, eu acho que a base estrutural de uma família é a mulher, né? A gente até comentou que o homem ele é fraco. O homem é fraco. O homem ele pode ser forte fisicamente, mas emocionalmente, a cabeça, ele é fraco. A mulher que sempre, o homem que tem uma mulher forte, né, por trás dele ali, ela acaba, vamos dizer assim, não tendo tanta visibilidade pelo homem ser forte, mas é ela que sustenta aquele homem forte. Eu falo isso, né, pela minha esposa, né, pela Maiara, que graças a Deus ela é a minha base, ela que me ajuda muito. Eu falo isso por conta da minha mãe, que sempre foi uma mulher forte, guerreira, sempre lutou, né, até seu último dia de vida. Eu falo isso pela minha sogra, Claudete, é uma pessoa fora do comum, né, uma pessoa que sempre está ali para ajudar. A tia Bere, que é uma mulher fora do comum, tudo que ela batalhou
né? Sendo só, eram só vocês duas, né? E conseguiu hoje estar aí, né? Na igreja, ajudando o que precisa, sempre forte. E mesmo com as debilidades, né? exatamente, mesmo muitas das vezes, né, as mulheres, né, com algum tipo de probleminha de saúde e tal, mas sempre ali firme e forte, né? Mais uma perguntinha aqui. Você acha que há espaço nessa igreja se tocar, né? E entender que a mulher, ela sim é importante, né? O crescimento da igreja, tudo. Você acha que há espaço da mulher desenvolver seus dons espirituais na igreja? Eu acredito que tem espaço, você perguntou? Se tem espaço. Como eu falei, muita igreja ela não permite, não dá esse espaço. Essa igreja que ela tem essa consciência que a mulher é importante, você acha que nessa igreja ela vai conseguir desenvolver os dons dela? Olha, eu acredito que quando a liderança é uma liderança firmada, alicerçada em Deus, no Espírito Santo, eu acredito que sim. Eu conheço igrejas, conhecia até chegar em IBI, onde eu conheci muitas mulheres que têm dons espirituais, dom de revelação, dom de falar em línguas, né? Mas ainda tem aquele que a gente falou, tabu, né? Aquele bloqueio. Até mesmo porque às vezes a própria pessoa acaba se bloqueando talvez por medo, por vergonha, tipo, pelo fato de não ter esse espaço. Não ter esse espaço, a pessoa acaba se fechando e não deixando o Espírito Santo usar. Se a gente for pela Bíblia, pela palavra aqui, ó, a Bíblia afirma lá em 1 Coríntios 12 que o Espírito distribui dons a cada um. O Espírito Santo não faz distinção de gênero para conceder dons. Se Deus concede, a igreja precisa discernir e apoiar. Então, a partir do momento em que o Espírito Santo, né, a gente tem essa convicção, a gente tem essa certeza que é Ele que vai te batizar, falando em línguas, vai te dar o dom de profecia, o dom de evangelizar, porque tudo é dele, né? Então, acredito que tem que ter esse espaço para a mulher possa desenvolver para que possa desenvolver e incentivar mais. Eu vejo ultimamente eu não tenho visitado muita igreja porque não bate os horários, né? Mas eu vejo assim que a própria igreja em si, as denominações, elas não trabalham tanto os dons do Espírito Santo. A gente não vê, pelo menos eu não vejo, incentivando as pessoas a buscar pelo dom de línguas, pelo dom de profecias. Então, também é uma falha da gente como pessoa, como cristão, que a gente às vezes deixa de buscar. A gente busca tantas coisas, mas não busca pelos dons do Espírito também. A gente bate muito nessa tecla, meus pastores batem muito nessa tecla, né, que está faltando muito, não só a mulher, né, o homem também buscar, né, no geral buscar, né, a Bíblia, para que ele tenha entendimento, buscar o lado espiritual, para que ele possa desenvolver, né, esse dom de, você falou, o dom de línguas, né, o dom de pregação, louvor, dons, acho que tem dons para muito, né? Só que o que falta é a pessoa ter, né, a sabedoria, o entendimento para poder buscar. E como você mesmo, né, falou agora, acho que as pessoas têm muito medo. Falta coragem. Falta coragem, só que a coragem, se a pessoa ter coragem, ela tem que entender que ela vai ter responsabilidade. Porque isso é uma coisa que é uma bem pesada, né, para alguém. E principalmente quando você vai fazer para Deus. Exatamente. É aí que tá, né? É como se fosse um trabalho. Então, você vai exercer aquilo que a empresa quer. Imagina esse é o teu chefe. Você tem os dons de Deus, o teu chefe é Deus. Exato. Você tem que exercer certinho para que ele não se decepcione com você, né? Tem mais uma pergunta aqui? Cadê aqui? A sua visão, né? Qual a sua visão das mulheres exercendo cargos de liderança na igreja? O que você acha? No geral, num todo, né? Eu acho importante. É importante, mas você acha que ainda é pouco? É pouco. Eu acho que
se precisa delegar, né, é necessário delegar mais, como que eu posso dizer, cargos a mulheres, né? Normalmente, eu acho assim, vou citar uma denominação que eu sou apaixonada por ela. Eu acho assim lindo o trabalho deles, assim, Assembleia de Deus. A gente vê assim que é mais homem, não que não vá mulheres, né, fazer pregação, não é isso, mas a gente vê, é um exemplo que a gente tem de que é mais os homens ali na frente. E realmente precisa ter essa, como que eu posso dizer, essa delegação de autoridade, de liderança para as mulheres. Vamos lá para a Bíblia de novo. Na Bíblia a gente vê muita liderança feminina. Vamos começar por Débora. Débora ela era juíza. Lá em Juízes 4 tem toda a trajetória de Débora. Priscila ensinando em Atos dos Apóstolos em 18. Lá em Atos 18 ela ensinando, pregando. Ela era uma líder, né? Considerada uma líder. Febe como diaconisa em Romanos 16. Então a liderança bíblica ela é sobre chamado e caráter, não sobre gênero. Então você tem que ter um caráter de Cristo, você tem que ter o chamado e principalmente amor. Eu acho que o amor é tudo, né? O amor pela obra, amor pelas pessoas, amor pelo lugar que você está servindo, porque não adianta você estar num lugar e não servir com o coração, né? Isso é verdade. Porque, assim, eu costumo dizer assim, problemas a gente vai ter em todos os lugares. Então, a gente vai ter no nosso serviço, a gente vai ter na nossa casa, a gente vai ter com o vizinho, a gente sempre vai ter uma... Então, é a mesma coisa na igreja, a gente vai ter problemas. Mas quando você tem amor pelo lugar que você está servindo, pelas pessoas que estão ali, mesmo que você seja chateado, você vai fazer. Sim. Você vai fazer, né? Você vai. Então, é o caráter, é o chamado e é o amor. A gente, acho que o amor, né, a obra a Cristo, ele tem que se sobressair a qualquer tipo de rusga, de sentimento ou de tristeza com algum membro ou algo que possa ter acontecido, né? Porque se você que está na frente da obra ali, né, dirigindo uma obra e tal, desanimar por conta do teu irmão do lado ali, você acaba perdendo, né, aquilo que Deus, pela promessa de Deus para tua vida, né? Também. Eu acho que isso que você falou é muito importante, realmente, e a gente tem que vigiar nessa situação, hein? Porque tem muita gente que acaba se perdendo e achando que o desânimo que ela tem de vir para a igreja e tal, ela acaba perdendo, né? A sua bênção, né? A sua vitória, por uma bobeira. Porque às vezes a gente diz assim, porque Deus se afastou de mim, porque Deus isso, porque Deus aquilo, mas não é. Às vezes mesmo assim por causa de um desentendimento com o irmão, sei lá, alguma coisa que aconteceu ali que você não gostou, o irmãozinho não me deu bom dia, ou não me deu boa noite. Aí se para de ir, né? Porque a gente desanima, a gente é ser humano, a gente não pode ser hipócrita e dizer assim, não, eu vou todo dia com aquele ânimo, né? Às vezes tem dia que você está desanimado, tem dia que você está chateado com o irmão do lado, sim, porque a gente é humano, a gente é carne, a gente é, né, pó, mas daí a gente a gente quer jogar a culpa para Deus, e não é a gente. Então a gente vai, querendo ou não, a gente vai se esfriar na fé, a gente vai se esfriar na oração, a gente vai parar de ir na igreja e aí que a gente acaba desviando. É isso mesmo. Para você, né, os desafios de uma pastora enfrenta, eles são talvez ou podem ser maiores do que o de um pastor enfrenta? Como assim? A questão acho que somente na questão de membros, né? Será que uma pastora acaba sendo menos ouvida, vamos dizer assim, do que um pastor?
ou menos entendida do que o pastor, ou às vezes, né, eu não quero ir no culto porque vai estar tal pastor, mas quando for o outro pastor eu vou. Essa distinção, sabe? Existe sim, bastante. Infelizmente existe. Porque, assim, eu não sei exatamente se é o que você, ou se é o que você está pensando ali, mas como a gente disse, mulheres profetizavam, né? Na época de Jesus, mulheres profetizavam. Em Atos está lá, elas ensinavam, elas lideravam. Então, assim, o que eu penso, o centro da questão não deve ser o poder, mas serviço. Jesus disse em Marcos 10:45 que quem lidera deve servir. Só que, assim, as pessoas, eu sinto, assim, não generalizando também, né? Não generalizando, mas eu sinto, assim, que as pessoas menosprezam a pastora mulher. Eu sou muito... Como que eu posso dizer? Eu respeito muito. A partir do momento que tem pessoas que não vão aceitar o que eu vou dizer aqui, mas, tipo assim, vou dar como exemplo o meu pastor e a minha pastora. Então, tipo assim, desde que eu conheci eles, né, o pastor Geraldo, e já conheci automaticamente a pastora, pra mim ela é minha pastora, porque ela é casada com o meu pastor. Eu não consigo me dirigir a ela como Neide. Né? Ou que nem teve lá, esses dias atrás aí, foi dia da mulher do pastor. Não, gente, se ela é casada com o pastor, eu vou respeitar ela como tal. Né? Então, eu acredito assim que as pessoas menosprezam muito. Né? E no Antigo Testamento ali, eu só sei de ver aonde, mas eu sei que tem uma passagem que fala sobre pastora, que realmente tinha pastora. Se eu não me engano, a mulher de Moisés, Zíbora, né? Ela era chamada como pastora. Então, tipo assim, existe pastor e as pessoas menosprezam, as pessoas não querem dar esse crédito, né? A partir do momento que você tá ali, foi ali, o pastor, o homem, né, o casal, foi consagrado a pastor, os dois são pastores. É o meu ver, né? É o meu ver. Então, eu acredito assim que a pastora, a mulher pastora, ela é menosprezada assim muito. Não digo não generalizando, mas tipo, a gente vê que ainda não tem aquele respeito a elas como pastoras. Não sei se é isso, se é isso. Mais ou menos isso. É que, como eu falei, né, tem muitas igrejas, né, na tua igreja, eles são consagrados a pastor e a pastora, né? Sim. Já na minha, são pastores e missionárias, né? Já não são pastoras consagradas. Só que assim, que nem, que nem o pastor Gilberto, que eu, né, tenho mais, né? Eu jamais vou conseguir chegar na esposa dele e não chamar ela de pastora. Porque eu já tenho isso em mim, eu respeito ela como tal, porque ela está caminhando junto de um pastor. Sim. Então, né, tipo assim, eu vou respeitar ela, ainda que ela seja consagrada missionária, mas, tipo assim, isso, por isso que eu digo, isso é de mim, da Aline. Então, tipo assim, eu vou respeitar ela como pastora. Não julgo, não critico quem não tem essa visão. Mas essa é a minha visão. Eu acredito, assim, que precisa, sim, porque tem mulheres pastoras, né? Tipo, a gente sabe que estão ali para, como eu disse no começo da conversa, tipo assim, tem muito homem que é chamado para pastorear uma igreja e não tem coragem. E Deus, né, sempre diz, se você não fizer, Deus coloca outro no teu lugar. E realmente. Né, então, tipo assim, se o homem não quer, muitas vezes Deus vai usar a mulher. Usar a mulher, exatamente. Na sua opinião, né, qual que é a maior contribuição que uma mulher oferece à igreja? Maior contribuição? Isso. Olha, são tantas. Pode explanar a quantidade que você quiser. Repete a pergunta. Na sua opinião, né, qual a contribuição que a mulher oferece para a igreja? A maior contribuição? Difícil, né? Mas vamos lá, né? Eu acredito que sensibilidade espiritual e disposição para servir com profundidade. A sensibilidade assim, espiritual, eu acho que é a base de tudo, né? Que ela vai agir pelo Espírito Santo, ela não vai agir da carne.
né? Eu acredito que é o principal de tudo. Então, lá em Lucas 8:1-3, mulheres sustentavam o ministério de Jesus. A mulher, ela edifica, ela intercede, ela discipula, gera vida espiritual, mas acima de tudo, ela aponta para Cristo. A gente vê, né? Marta servindo, Maria ali, né, ouvindo Jesus. Então, tipo, Jesus sempre esteve rodeado de mulheres, e as mulheres sempre estavam ali apoiando ele, né? Então, o papel da mulher na igreja, eu acredito que seja, né, através dessa sensibilidade que o Espírito Santo dá para ela vai estar ali apoiando, sustentando. Muitas vezes pode não estar no púlpito, pode não estar ali na frente, né, mas por trás ela está em oração, ela está jejuando, né? Então é um apoio assim no total. E fora que ele fala assim, tipo uma limpeza de uma igreja, sei lá, ajudando a cuidar das crianças, porque criança é importante vir para a igreja também. Então, tipo, a mulher tá ali, o homem tá ali, o esposo tá ali pregando, tá no louvor ali, tá tocando. As mulheres que estão ali vão tá apoiando, vão estar sustentando aquela igreja, né? Com o cuidado, não é só o cuidado espiritual, mas é o físico também, né? Ali numa limpeza de um banheiro, servir uma água, né? Acudir um irmão que tá passando mal. Então, tipo assim, é em tudo. Eu acredito assim que a mulher na igreja ela é muito importante, sim. Eu não sei como era na época de Jesus, porque, né, a mulher, coitada da mulher naquela época, ela não podia fazer muita coisa. Sim. Mas nos dias de hoje a gente vê, tipo, se não tiver a mulher ali, parece que a coisa não anda, não menosprezando vocês, tá? Com todo respeito. Mas, tipo assim, a gente vê que é um suporte bem forte para a igreja. Precisa sim da mulher ali. A gente falou agora há pouco sobre cargos, funções e chamado. A Aline, você acha que a Aline, se Deus tocar no coração dela, ela vai conseguir exercer um chamado de pastoreio, missionário? Você acha que você já está preparada para um cargo assim? Ou você acha que Deus ainda está trabalhando nisso? Porque você tem a tua função na igreja, você está na parte da mídia, né? Parte da mídia é uma função hoje em dia muito importante. Muito importante, né? Ainda que muitas pessoas menosprezam, mas hoje em dia eu vi um vídeo esses dias e realmente é uma verdade. A mídia hoje em dia na igreja ela é importante. Não porque eu faço parte da mídia hoje eu faço parte da mídia, mas a mídia ela entra em lugares que a gente muitas vezes não pode entrar. Ela vai entrar no hospital, ela vai entrar no presídio, ela vai entrar numa delegacia, né? Então, tipo assim, hoje em dia é uma forma de você estar levando a palavra de Deus, e as pessoas têm a mente muito fechada para isso, né? Desculpa te cortar. Não, mas é bom essa explicação, porque eu ia até chegar nesse ponto, que a questão da mídia para qualquer igreja, nós estamos no mundo moderno, onde a internet ela está entrando em qualquer lugar, assim, de um jeito que não tem como segurar. E através de uma mídia, de um culto onde você consegue transmitir, onde você tem uma equipe que possa transmitir um culto, né, onde você possa fazer alguns cortes, né, esses cortes é tudo feito por mídia, é tudo feito por pessoas capacitadas, e esses cortes chegam aonde a gente jamais pensaria que ia chegar. E acaba, né, edificando vidas, transformando vidas com trechos pequenos, mas que com uma valia tremenda, né? Eu quando comecei esse projeto aqui, justamente nesse intuito, sabe, de ter conversas com pessoas que possam edificar a vida e que a gente possa transmitir para pessoas que estejam precisando passando por algum momento difícil, com uma palavra que possa edificar, né? E como eu falei, acho que a mídia nos dias de hoje ela é indispensável para uma igreja. Mas agora voltando para aquela pergunta, você acha que Deus está preparando já? Você sente no teu coração que você pode dar um passo além, que Deus quer que você assuma uma outra função dentro da igreja? Assim, João, Deus está sempre trabalhando na gente, né? Então, tipo, desde a hora lá, quando eu fui concebida lá no ventre da minha mãezinha, ele já estava me trabalhando desde aquela época.
Eu, particularmente, eu já sei qual que é o meu chamado. Eu já sei o qual que é, mas eu não me sinto preparada. Sim. Né? Apesar de estar falando aqui, você sabe que, né, eu faço meus vídeos, mas eu tenho vergonha ainda para algumas coisas. Eu acredito que pastorear, não. Acredito não, eu tenho plena certeza, porque, tipo, desde muito cedo, desde quando eu me converti, sempre tive no meu coração, assim, Deus sempre deixou claro, assim, não, pastoreada não vai ser o teu... Eu acho, assim, o pastor, para você assumir uma responsabilidade de pastor, é muito grande. Eu costumo dizer assim, cara, não é só você subir ali e falar qualquer coisa. Você está lidando com vidas, com sentimentos. Há pessoas que pensam o contrário, é óbvio. A gente vai sempre pregar a verdade, que é Jesus Cristo, que a salvação individual, que ele morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a base da palavra, né? Porém, a gente está lidando com, a gente está conversando, nós vivemos no mundo moderno. Então, tipo, não adianta eu subir ali sem estar preparada, falar alguma coisa para, né, vir pregar. Por mais que a pessoa não saiba que eu estou falando para ela, mas às vezes uma palavra que você falou mata a pessoa. E a igreja, uma coisa que eu aprendi, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. O Anderson Freire tem uma música dele que ele fala, meu hospital, o nome da música. A igreja, ele é um hospital. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas, quando ela procura, eu falo no meu caso, porque você sabe da onde eu saí, você sabe da onde Deus me tirou, né? Outra hora, quem sabe, a gente fala sobre isso também. Então, assim, quando eu cheguei na igreja, eu estava buscando por cura, porque eu estava muito ferida. É óbvio que por culpa minha, né? Eu escolhi, na época, um caminho errado. Então, tipo, mas eu estava ali buscando por cura, por libertação, por restauração. Então, tipo assim, a pessoa, quando ela chega na tua igreja, ela está buscando por isso. Ela está ferida, o mundo feriu, porque a gente que saiu do mundo, a gente sabe como que é. Então, ela está ferida, ela quer ser curada. E muita gente age dentro da igreja como um tribunal. E daí as pessoas, né? Então, tipo assim, eu cheguei aqui ferida, magoada, fui traída, sei lá, meu marido me bateu, alguma coisa do gênero assim. E às vezes a pessoa fala ali, tipo, e que nem você fala assim, termina de matar a pessoa nunca mais volta. Não vai voltar na tua, não vai voltar em nenhuma. Porque, não, que tipo de Jesus é esse que eu vou na igreja e a pessoa, né, me apedrejou, né? Então, tipo, eu acredito que pastoreio não. Eu tenho eu tenho muito forte no meu coração, assim, sempre, eu acho que como a gente cresceu juntos, talvez você já tenha percebido. Então, tipo, eu tenho 2 ministérios, assim, que eu sou apaixonada dentro da igreja, que é louvor. Eu amo música, eu amo instrumento, tipo, então, esse eu já tive confirmação de Deus, mas como eu falei, não me sinto preparada, né? Não tenho aquela coragem de... Já cantei algumas vezes na igreja, já louvei algumas vezes na igreja, mas, assim, para assumir. E uma coisa, assim, que meu coração grita, que meu coração queima, é missões. Assim, eu sou apaixonada, eu acho lindo, lindo, lindo. As pessoas que largam tudo para ir cuidar de outras pessoas. Só que, assim, às vezes eu penso assim, você tem que estar com o psicológico muito preparado. Assim, meu sonho, assim, eu tenho muita vontade de ir para a África. Não sei se eu já falei isso alguma vez. Assim, eu acho assim que a África é um país assim muito sofrido, todo mundo conhece. Só que a fé que eles têm, cara, a fé que eles têm, assim, Gente, a gente tá num lugar aqui, ó, um lugar confortável, né? A gente tem tudo e a gente reclama. Tem um rapaz que eu assisto no YouTube, até foi a mãe que descobriu ele, José Lino. Ele é cristão, ele veio pro Brasil uns anos atrás. E hoje a gente segue ele. Você vê, assim, a situação das igrejas, assim, das igrejinhas deles, assim, você fica assim, cara, eu com tudo isso, eu reclamo da minha igreja. Simplesmente a igreja deles, assim, é de, tipo, às vezes aberta, eles cultuando debaixo da chuva, debaixo daquele sol quente. Eles vão, cara, pode estar frio, pode estar chovendo, eles vão cultuar. Então, tipo assim, não só lá, tô dando como exemplo lá, porque é um lugar que eu acho, que eu gosto, eu tenho um amor por lá, né? Mas, tipo assim, a gente vê muitos países aí que cristão é perseguido e mesmo assim não desiste. Tipo, brasileiro vai, tem Gâmbia, a própria China que eles não permitem nem ter a Bíblia nem no celular, você não pode ter a Bíblia, né? Então, tipo,
é responsabilidade. Sabe, é aquilo que o Paulo falou, né? Morrer para Cristo, né? Porque se você vai para um lugar desse assim, você tem que ter. Então, tipo assim, missões assim é uma coisa que assim, que grita no meu coração. E eu sei que mais cedo ou mais tarde o papai vai falar assim: chegou a hora, bonita. Quero por mim. E porque ser missionário é uma responsabilidade muito tremenda e você tem que estar com o psicológico muito, porque você vê a gente, né, você falou, a gente ainda não tivemos a oportunidade, se um dia eu tiver a oportunidade também de sair para fora, né, fazer uma missão ou mesmo uma visita fora, mesmo sendo fora, aqui no Brasil mesmo. Porque a missão é você ir na casa do teu vizinho levar a palavra. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que estar muito preparado, porque a gente vai ver coisas que a gente não imagina. Temos uma igreja boa, temos uma vida boa, uma casa boa, apesar dos pesares. Temos nosso conforto, bem mais do que, né, o pessoal, como você disse, lá da África, lá. Mas, cara, é impressionante a gente ver, né, através dos vídeos, como realmente eles são fervorosos, a fé que alcança, né? Você vê alguns cultos lá da África, realmente eles fazem, né, uma casinha aberta lá, dia de chuva, chovendo, água caindo lá, ou sol de 30 e poucos graus lá, mais ainda, né? E eles louvando, cantando, adorando a Deus. Até tem um vídeo de um pastor que eu gosto muito, e sempre escuto, eu até mandei para você, o pastor Jackson Marques, que é tremendo escutar uma palavra dele. E ele estava fazendo como que chama? Não é festival que eles falam, congresso lá na África. E daí, minutos antes dele entrar para pregar, veio um irmão da África dizendo que tinha uma irmã que tinha acabado de perder um filho, um bebê. Morreu, né? E daí falaram no púlpito, a igreja clamou, assim, de um jeito, em oração. Tipo assim, que o Jackson comentando, né, uns 5 minutos antes de ele entrar na igreja, num temor, numa oração assim tremenda, sabe? Tremenda. Daí o Jackson começou a fazer a parte da pregação dele, com 7 minutos que ele tinha entrado no púlpito, começando a falar um pouquinho lá, veio o mesmo irmãozinho lá dizendo: o neném ressuscitou. Nossa, daí desabou. O Espírito Santo desceu na igreja, encontrou o Espírito Santo desceu na igreja, e foi só glória a Deus e aleluia. Você vê o tamanho da fé que aquele povo tem, né? O tanto que eles sofrem naquele lugar, questão de, né, alimentos, né, saneamento, tudo, mas o quanto eles têm fé, quanto que tudo aquilo que eles passam não abala a fé deles. E a gente aqui é o contrário. Hoje qualquer coisinha de nada a gente está desanimado, já não quer ir para a igreja. Você está um tempo de sol, não quer ir para a igreja. Está um tempo de chuva, não quer ir para a igreja. O que o povo quer? Reclama de tudo. Eu queria hoje fazer um comentário rápido na hora do meu almoço. E assim, não é porque eu comecei lá agora, mas tipo assim, das empresas que eu passei, é um dos melhores lugares que serve almoço. O almoço deles é muito bom. E minhas colegas, não estou falando mal delas, pelo amor de Deus, gente, não vão me entender mal, é só para exemplificar uma coisa. Reclamando da comida, né? Reclamando da comida, daí eu falei assim: gente, parem de reclamar. Olha a fartura que a gente está tendo aqui. Sabe quantas pessoas, quantas crianças hoje estão mexendo no lixo? Daria tudo para comer um prato ruim de comida que tem aqui. Então, tipo assim, o brasileiro, eu amo meu país, gente, eu amo meu país, assim, extremamente, mas o brasileiro, ele reclama muito. Ele reclama muito, porque nem se fala assim, a gente tem uma casa boa, né? Às vezes não é aquela que a gente quer, mas a gente não passa frio, a gente não passa fome, a gente tem um acesso à saúde, que nem tem muita gente, não entrando nesse âmbito, mas já entrando, muita gente reclama do SUS. Mas para mim o SUS supre todas as minhas necessidades. Então, tipo, a gente tem que melhorar. Realmente, não estou sendo hipócrita dizendo que não tem que melhorar. Tem muita coisa que tem que melhorar. Mas, cara, você consegue muita coisa pelo SUS. A gente tem, então, tipo assim, a gente tem que aprender a agradecer mais. Eu falo isso por experiência própria, uma coisa que eu estou aprendendo, e reclamar menos.
Porque o brasileiro, ele reclama muito, gente. Meu pai amado. Ainda bem que Deus entende a gente, né? Porque se fosse nós, eu já ia mandar um raio assim, ó. Pare de reclamar, mulher. Para você, assim, o que você acha que deveria mudar, né, em relação à igreja com o ministério feminino? O que você acha que eles podiam, né, dar assim para o ministério feminino, né, um pouco mais de abertura, assim, que a igreja possa apoiar para desenvolver ainda mais esse ministério? Você diz assim, as mulheres que são mães, esposas, servas, ou No todo, no geral. Ai, Deus. É difícil, mas o que a igreja poderia estar criando aí? Um apoio real, dividir responsabilidades e valorizar o cuidado emocional. A mulher, ela não precisa provar força o tempo todo, ela também precisa ser cuidada. Eu não sei se é nisso que você... né? Então, na Bíblia fala sobre sobrecarga em Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um. Então, eu acredito assim que... essa pergunta pegou. Repete para mim, por favor. O que você gostaria de ver na igreja, mudar na igreja em relação ao ministério feminino? Mudar. Eu acredito assim que mais essa questão de valorizar mesmo, não tem muito. Porque assim, na realidade assim, as mulheres elas já fazem. A mulher já faz tudo na igreja, na realidade. Então, você acha que a valorização mesmo, como é que se diz? Nossa, me fugiu a palavra agora. Vamos usar a frase que Jesus falou, né? Dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Então, tipo, acho que é mais, tipo, ter essa conscientização que a mulher ela é importante, que, querendo ou não, a igreja não vai andar 100% da forma como precisa andar sem o apoio dela, né? Eu acredito que é mais isso. Eu acredito. Você acha que também que as igrejas deveriam fazer, né? A tua igreja faz, né? E é louvável isso. Mais congressos realmente, mais cultos voltados para a mulher, onde as mulheres, né, tenham a liberdade de dirigir, de fazer, né, tudo que precisa ser feito no dia de culto. Ter mais assim, né, mais culto voltado realmente para a mulher. Eu sou suspeita para falar porque eu sou a louca dos cultos temáticos, digamos assim, né? Eu amo o culto de mulher. A gente, ali na nossa igreja, assim, a gente não tem muito hábito de fazer o culto de homens, porque os homens são meio apagadinhos. Né? Tipo assim, mas a gente gosta de fazer culto de casais, apesar de eu não ser casada, mas eu estou sempre envolvida, eu gosto de ajudar na decoração. Culto de mulheres, assim, para mim, assim, é um momento especial. Até às vezes a gente tem meio que não digo assim uma briga, mas a gente fica, quando a gente vai, como é que se diz, organizar cultos de mulheres na nossa igreja, porque eu gosto assim, mulher, ela gosta de ser cuidada, né? Gosta de ser cuidada, mulher gosta de ser mimada, mulher gosta de receber flor, mulher gosta de receber um presente, às vezes pode ser até, não necessariamente, porque eu vou receber um buquê, mas uma florzinha, pega ali do vizinho ali, uma florzinha ali. Mulher gosta, ela se sente importante, ela se sente valorizada através de pequenos atos, né? Então, tipo assim, pra mim, um culto de mulheres não é só pôr a cadeira ali e pregar normal. Quando a gente organiza na nossa igreja, ali na IBI, a gente arruma as mesas, a gente decora, a gente faz um painel para fotos, mulher gosta de tirar fotos, faz uma mesa com café. Então, tipo assim, eu acho muito importante incluir isso nas igrejas, inclusive o culto de homens, apesar dos nossos homens lá na nossa igreja serem meio apagadinhos para isso, mas esse ano a gente quer que você começa também a organizar, assim, sabe, porque é um momento especial. Só que o homem, ele é mais simples, ele é mais objetivo, ele não gosta de frescuraiada, assim, né? Então, mais um painelzinho para tirar foto, mais masculino, um café, um lanche, né?
E o culto de casais também é importante. Eu falei, eu não sou casada, mas eu acho assim, dos que eu participei ali na nossa igreja, ajudando na organização, na decoração, fotos também, cara, você vê que as pessoas gostam, as pessoas sabem, tipo, tem aquele painel, a gente fez um painel bonito, com coração e não sei o que, te amo. Então, tipo assim, isso traz, é um modo de você, tipo assim, fortalecer quem já tá na igreja, E né? trazer gente de E volta. trazer a gente de volta. Ó, fulano, vai ter um culto de casais, leva a tua esposa, vamos junto, né? Vai junto, vai ter um momento de louvor, vai ter uma palavra voltada para casais, mas depois do culto vai ter um lanche, vai ter um café, e gente, não adianta, comida chama o povo. E quem nem gosta de comer, né? Quase nada. Então, tipo assim, eu acho isso muito importante, né? Que nem você falou, congressos, cultos temáticos voltados à palavra, né? Então agora, que nem em maio, a gente está se preparando para um culto, eu não vou dizer né, qual que é o tema do nosso culto de mulheres esse ano, mas eu busquei inspiração na criação divina, que foi o mar. Então a gente vai fazer uma decoração, alguma coisa inspirada nisso. Então, tipo assim, a mulher, opa, né, a mulher já vai, tipo assim, vai ser legal, vai ser um negócio diferente. Né? Então, tipo, vamos fazer um culto de homens, o homem escolhe o tema e a gente vai trabalhar em cima daquilo numa decoração, por exemplo. O pregador vai trabalhar na palavra, a gente dá o tema e ele vai trabalhar naquilo e o Espírito Santo vai fazer o resto. O resto não é de falar, né? Ele tá fazendo desde antes, né? É um modo de falar. Então, tipo assim, eu acho muito importante, né? Eu gosto, né? Eu acho assim que eu me sinto muito bem, sabe? Assim, eu vejo a carinha das mulheres, assim, sabe? Nas fotos, tipo, tira a foto aqui, não sei o que, não sei o que. A gente vê que ela se sente renovada, ela se sente leve, porque é um momento diferente, né? Depois tem aquela, assim, às vezes é uma chibatadinha ali da pregadora, né? E que nem você falou, ali o culto é voltado para mulheres, apesar que os homens, né, tem os homens que ficam cuidando do portão, ficam ali depois na parte da confraternização ali, eles participam com a gente, mas o culto em si é direcionado para mulheres, louvor, abertura, ofertas, palavra, encerramento é a mulher. Já tem uma igreja que a gente visita, né, que são uma bênção também da pastora Maria, eles fazem diferente o culto de mulheres deles, tipo assim, tanto o culto de mulheres como o culto de homens. É dirigido assim, o de mulheres é dirigida por mulheres, só que todos participam. Estão ali no mesmo ambiente, é a mesma coisa o homem. Então, tipo assim, não é aquela coisa voltada específica que nem na nossa, né? A nossa ali, o momento do culto ali é só mulheres. Aí depois, os meninos podem participar. Mas é bem gostoso. Isso eu acho muito interessante e acho que tem muito valor. Esse daí é um tema que, né, a gente trata também aqui na nossa igreja, né, junto com o pastor Ricardo. Ultimamente a gente está conversando isso, que a gente precisa trazer mais pessoas, né, tem cultos, né, vamos dizer assim, diferentes, mas voltado para a palavra, mas como você mesmo falou, né, cultos, né, de casais, culto de mulher, cultos infantil, o ministério infantil, hoje em dia a gente vê que também nossa, a gente tem aqui nosso ministério infantil, né, nossas crianças aqui, graças a Deus, né, que a nossa irmã me conduzindo aqui com destreza, a irmã Sully, né, Deus abençoe ela, que ela continue firme e forte com as criançadas aí. E, nossa, e é lindo de ver, né, quando eles pegam o microfone para cantar. O filho do pastor Ricardo lá, o mais velho dele, já prega, às vezes ele traz dias de culto assim, voltado para aquele dia das crianças, básico assim, ele traz uma palavrinha, uma coisinha, nossa, um menino que vai ser usado por Deus tremendamente, né, e a gente precisa, né, o pastor Ricardo sempre faz a seguinte colocação, que a gente precisa movimentar a igreja. E para movimentar a igreja, a gente precisa ter ideias para que possa movimentar a igreja, porque senão fica muito maçante, sempre é a mesma coisa. É lógico que a palavra, ela se renova diariamente, né? Sempre ela está se renovando. Só que fica meio pragmático, né? Você vem para a igreja na sexta-feira,
é o culto de libertação, né? Sexta-feira, domingo, culto da família, no caso da nossa igreja, nas quarta-feira, ensinamento. Mas é sempre a mesma coisa, sabe? Tem o mesmo direcionamento ali. E você faz um culto voltado só para a mulher, nossa, nem uma mulher vai convidando a outra, vai encher a igreja, porque vai ser um culto voltado para elas. Direcionar, faz um culto de casal, né? Imagine, casais que né, por algum motivo, né, tiveram algum tipo de desentendimento, estão Também estremecidos, balancear, vem para aqui, escuta uma palavra de Deus, reconcilia e começa a servir juntos, né, caminhada com Cristo. É muito importante. E aí a gente volta lá naquela perguntinha lá no começo que você falou da mídia, né? E aí é muito importante que os membros também participem. Assim. Né, na divulgação, que nem você falou no começo da gravação ali do vídeo. Gente, curte, compartilha, divulga, comenta, porque o que acontece? Se os próprios membros da igreja não faz isso, a pessoa lá de fora fala assim, pô, mas o fulano tá me convidando, mas não curte, não compartilha, não faz nada. Então, tipo assim, é um conjunto, né? Desde que seja voltado para a palavra, que seja voltado para Deus, tudo é um conjunto. Então, a partir do momento que você se propõe ali a fazer um evento, vamos dizer um evento, né? Um culto diferente, né? Que isso foi um culto voltado para criança, um culto voltado para mulheres. É necessário uma divulgação maior, né? Para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas conheçam, porque às vezes a pessoa se vai convidar para o culto de mulheres, o nosso intuito é que ela permaneça. Né? Vem um visitante, seja no culto de mulher, seja no culto de sexta, no nosso caso é culto da vitória, e no domingo é culto de celebração, mas tipo assim, o intuito é que elas permaneçam caminhando com a gente, mas nem sempre isso vai acontecer. O intuito, o importante é que a sementinha foi plantada. Né? Aquela sementinha, porque quem vai regar ali vai ser o Espírito Santo. Aquela palavra, às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu vou lá só por causa da comida, né, do café que vai ter. Eu falei assim, amém. Eu já dei pessoas, eu convidei e falei assim, eu só vou para comer. Eu falei assim, quando eu comecei na igreja evangélica, eu também sempre comer. Agora eu tô quase 10 anos. Deus usou a pessoa, plantou a sementinha, né? Apesar que eu me converti, o próprio Jesus falou para mim, né? Falou assim, você tá aqui porque você quer, porque eu não te mandei vir aqui. Eu ouvi eu tava, né? Tipo assim, o próprio Jesus falou para mim, você tá aqui porque você quer. E aí ele foi trabalhando. Então, tipo assim, uma pequena sementinha que você ouviu lá no culto de domingo, no culto de mulher, até mesmo, né? Uma criança pregando, porque criança, ela é sincera. Né? Pau é pau, pedra é pedra, não tem essa de, né? Então, tipo assim, aquela sementinha, ela Deus vai trabalhando, vai frutificando, aí vai lembrar um pedacinho da palavra, porque nem sempre, até a gente que está acostumada, a gente às vezes não lembra toda a pregação, né? Então, tipo assim, nossa, mas aquele pastor, aquela pastora, aquele irmão falou tal coisa, e Deus vai juntando as peças, né? Então, o importante é isso, porque Paulo diz, né, que um plantou, o outro regou e o outro vai colher. Então, né, nem sempre assim, eu posso plantar, mas eu não vou conviver com aquela pessoa na minha igreja, mas ela vai estar em outra. Então, o importante é que a sementinha foi plantada e alguém vai regar. Eu creio que esse alguém que é o Espírito Santo, né? E alguém vai colher o fruto que vai ser a próxima pessoa lá na frente. Às vezes ela não vai estar ali na frente servindo, mas ela vai trazer mais pessoas, né? Sim. Para a igreja ali, né? Então eu acredito muito nisso. Eu penso muito mesmo, né? A maioria das pessoas acham que tem medo de vir para a igreja, não sei, ou por quê. E sempre com esse pensamento, né? Vou lá fazer o quê? Vou para quê? Né? Quando ela vem aqui, que escuta uma palavra que entra no coração, daí ela vai começar a ter entendimento do porquê. Aquilo que ela falou, por que eu vou lá agora? Ela começa a entender, não, sim, eu tinha que ir lá, justamente para escutar, até, né, dando um adendo aqui, ontem na nossa pregação, né, o nosso pastor Luiz trouxe uma palavra, falando dele mesmo, né, que ele, antes de se tornar crente, né, a mãe dele sempre foi louvor, e ele era gótico, né, ele fazendo esse comentário, daí casou, ficava em casa ali, na frente da casa dele, abriu uma igreja, daí isso incomodava ele saía para fora, por tudo quanto é lado, daí um dia num convite, convidar ele para ir numa igreja, onde Deus
revelou para ele e ele saiu daquela vida que ele vivia, né, se entregou completamente para Deus. É isso que muitas vezes, né, falta na pessoa, né? Ela, por que eu quero ir na igreja? O que eu vou fazer na igreja? Para mim, que lá não é o meu lugar. Mas quando ela deixar verdadeiramente o Espírito Santo agir, ela vai entender a mudança que um dia que você vai na igreja, como você falou da semente, uma semente plantada no coração daquele que não acreditava, que desacreditava, é o suficiente para mudar a vida dele por um todo, pelo resto da vida, né? É que na realidade, assim, eu vejo muito, assim, que tem muitas pessoas que têm resistência de ir na igreja, porque o que acontece as pessoas dizem, nossa, eu vou virar crente, eu vou me batizar, minha vida vai virar as mil maravilhas. Eu não vou ter problema, eu não vou ter saúde, eu não vou ter problema com dinheiro, minha saúde não vou ficar doente, eu não vou passar pelo luto, e não é isso. Né? Tem denominações que pregam isso, né? Porque, nossa, realmente Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, porém Jesus deixou bem claro que no mundo teremos aflições, mas que para nós ter ânimo, né? Que ele venceu o mundo. Então, tipo, eu vejo assim que as pessoas vêm para a igreja, muitas delas com uma expectativa diferente do que é a palavra, porque não conhece a palavra. Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Então, tipo assim, é muito importante a pessoa, normalmente quando alguém vem conversar comigo, eu sempre falo assim, gente, a igreja somos nós. O templo é um lugar que você vai para cultuar, então Deus vai trabalhar no teu coração. Só que não é porque você aceitou Jesus que você não vai ter problemas. A gente vai passar por lutas, cara. Jesus passou, quem dirá nós não vai passar? Né? Então, tipo assim, eu acho assim que tem que, de uma certa forma, atentar mais para isso, né? Que servir a Jesus, gente, não me entendam mal, mas não é fácil servir a Jesus. Não é fácil porque é renúncia. A gente tem que renunciar à carne, a gente tem que renunciar às nossas todo dia, né? Todo dia. As nossas vontades, pensamento, atitude, coisas que a gente fazia quando estava no mundo, a gente não pode mais fazer. Palavras que a gente falava, não pode falar. O famoso julgar o próximo. Cara, isso é muito difícil, porque no mesmo tempo que a gente sabe que não pode, cara, teu subconsciente ele é automático. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí vem lá, né, tira a trava do teu olho. Mas no dia a dia não é fácil. Então, tipo, você tem que ter essa convicção que você vai ter que renunciar. Vamos conseguir todos os dias? Não, é ter perdão, Senhor, todo dia. Perdão, Senhor, eu errei. Perdão, Senhor, eu falei do meu próximo, pensei mal, e seguir em frente. Porque se a gente deixar se abalar, nossa, falei mal do vizinho, falei mal do primo, né? Vamos dar um exemplo. Você vai parar, porque daí o inimigo vai ali, porque a gente sabe que o único que lê a nossa mente, consegue ler os nossos pensamentos é Deus. Porém, o inimigo, ele consegue, pela nossa fisionomia, ele vê que tem algo errado, que não tá legal. E aí ele já vai trabalhar naquilo. Aí você abriu a boca, né? Tu nem diz, né? Você fecha a tua boca, aprende a fechar a tua boca. Você abre a tua boca pra falar um dia, aí ele começa a trabalhar. Ali ele vai. E aí as pessoas desanimam. Daí muitas pessoas param de ir na igreja por causa disso. Não que eu seja perfeita, né? Perfeita. Eu também tem dia que falto, tem dia porque a vida da gente é corrida. Porém, eu tento não faltar, pelo menos no domingo, cara. Você tem ali domingo, é o dia do Senhor, como a minha pastora diz. Domingo é o dia do Senhor. Você tem que tirar aquele, né? Até mesmo porque a gente tira aí 8h20 do nosso dia para trabalho, né? Custa você tirar 1h30, 2 horas para ficar ali, cultuar a Deus, louvar, agradecer pela semana, agradecer por estar vivo, né? E as pessoas não vão lá e ficam olhando no relógio, né? E é isso que a gente vê que acontece. Infelizmente, é isso que a gente vê que acontece. Mas você tocou num ponto que é impressionante, né? Pra mim, cara, eu posso estar no meu pior dia, cansado, às vezes, né? Chega aqui meio cabisbaixo, cansadinho, mas é impressionante. Eu sentar no meu carrão ali, né? No meu carrão não, no carrão da igreja, né? Mas eu toco o carrão, o pastor começa violão, começa o louvor, aquilo vai
vai acendendo, e passando fogo, aquele cansaço vai saindo, e começa a clamar, começa a cantar, começa a tocar. Quando você vê aquele cansaço, Deus foi embora. E outra, a gente sabe que é através do louvor, não que a palavra não seja importante, mas o louvor, ele move os céus, né? Nossa. Acho que eu acredito também, se eu não estiver errado, que foi o próprio Paulo que falou, né? Que se você estiver triste, cante louvores. Se você estiver em luto, cante louvores. Se você estiver passando por dificuldades, cante louvores, porque isso é agradável a Deus e te renova. E realmente, o louvor, assim, é uma coisa... Por isso que eu falei assim, na questão de louvor, assim, eu já fui revelada, né? Uma pessoa que eu nunca vi na vida, um pastor de Deus também, nunca tinha visto na vida. E só eu e a mãe sabia, e ele falou. Então, tipo assim, o louvor, ele é muito importante na igreja, né? Não só o louvor, a palavra, tudo é importante, mas, tipo assim, ele te renova. Tanto que o nosso tema esse ano na nossa igreja é o ano do renovo, pra você ter uma ideia. Então, tipo assim, é um ano que Deus, assim, que Deus vai renovar muita coisa, não só na nossa igreja, mas no mundo cristão, nas pessoas. Eu acredito que Deus vai fazer muita coisa diferente esse ano, né? Tem muita gente que profetiza. A gente sabe que pela palavra a tendência é ficar mais difícil, porém Deus, ele é infinitamente maior que qualquer dificuldade. Então eu acredito assim que Deus vai renovar, e entra aí a questão de mulher também. A gente vê pastoras aí, né? Tem uma pastora que eu, sim, sabe, eu gosto muito dela, que é a pastora Sandra Alves. Ela, sim, a gente vê que é uma mulher usada por Deus. Ela passou por altos e baixos, assim, ela tem sido usada por Deus. Não só ela, mas tem muitas outras, né? A pastora Thalita, que é uma mulher também, que tem um trabalho bem bacana com mulheres. Então, tipo assim, Deus vai renovar, vai levantar muitas mulheres aí nessa geração. Esse ano de 2026, eu acredito que Deus vai sacudir, transformar, renovar. E é isso. Amém. Amém? Amém. Mais um bate-papo gostoso, prazeroso, né? Onde a gente possa entender a importância da mulher na igreja, que o meu pensamento é o mesmo, né, que o seu, né, com as suas falas. Realmente, né, as igrejas ainda pecam um pouquinho muito nessa questão das mulheres, não né, todas, né, mas eu acho que grande parte, vamos falar bem a verdade, né, a minoria deveria pensar como a gente está pensando, mas a maioria ainda não, e que é uma pena isso. Né? Só para finalizar, assim, concluindo isso que você falou, é que na realidade, assim, eu ainda acredito, assim, que é muito doutrina do homem, né? Tipo, eu particularmente não vejo problema a mulher usar calça. Uma cliente antiga minha, ela era da Assembleia, né? E a gente conversando, vou falar bem rapidinho, tá? A gente conversando, daí ela comentou comigo que foi no culto e duas mulheres subiram lá, deram oportunidade para ela, foram louvar Deus de calça, né? Daí eu esperei ela terminar, falei assim, fulana, eu particularmente eu acho que isso não tem nada a ver. Acho assim que isso é uma doutrina do ser humano. Se eu tiver errado, me corrija, né? Se alguém que, né, quando estiver assistindo, se eu tiver errado, me corrija, mas eu não lembro de Deus ali proibir, Jesus proibir uma pessoa de calça louvar o Senhor, cantar um cântico para Ele. Porque Deus não está olhando as nossas vestimentas. Ele está olhando aqui, o coração. Então, a partir do momento que eu subo ali no púlpito para louvar, para pregar, ainda que de calça, mas eu estou inteiramente disposta a dizer o que o Espírito Santo quer a fazer para Ele, eu acredito que a vestimenta não vai impactar nisso, né? Então, tipo assim, eu acredito assim que é muita doutrina do homem e não de Deus. Que tem coisas bem diferentes, né? Você subir num púlpito de calça, uma roupa ajeitada, agora você ir com uma roupa escandalosa, exatamente, né? Não vai lá com uma calça justinha, uma roupa que vai despertar, né? Você também tem que ter o bom senso, né? Sim, mas eu digo assim, que não é tipo, que nem eu digo assim, eu não vou num culto de microsaia, né?
Não, gente, não julgando quem use também, porque às vezes a gente fala e as pessoas levam pro lado pessoal, não é isso. Hoje em dia, apesar que quando no mundo, eu também nunca gostei de ficar mostrando coisas assim, né? Então, tipo assim, cada um faz o que acha certo, mas a gente, com o passar dos anos, você caminhando com Cristo, você vai percebendo que aquilo não é legal, não é agradável, porque assim, a partir do momento que eu não me respeito, a outra pessoa não vai me respeitar. Exatamente. Né? Então, tipo, eu tô ali no púlpito louvando, eu tô ali no púlpito pregando, eu vou colocar uma roupa que condiz, né, com toda a igreja que vai estar ali na frente. Porque, que nem a gente falou, a gente é cristão, mas a gente é ser humano. Né? Infelizmente, a gente é ser humano e o inimigo vai usar aquilo para te tentar. Sim. E aí que muitas pessoas, né, por isso que lá na oração do Pai Nosso diz, né, não nos deixais cair em tentação. Livra-nos do pecado, mas o pecado não é o pecado do mundo, é o pecado que há em nós. Eu aprendi isso com o pastor Antônio Júnior, então, tipo, ele falou assim, gente, às vezes a gente não consegue interpretar bem uma simples oração, né? Então, tipo assim, livra-nos do pecado do mundo, mas também do pecado que há em nós, porque nós somos pecadores. Né? Então, tipo, a vestimenta, a forma como você vai se apresentar é muito importante. É verdade. Mas não quer dizer que Deus não vai receber o teu louvor porque você foi louvar de calça, né? Vou dar um exemplo rápido. A pastora Sandra Alves, ela foi convertida por uma menininha. Ela foi convertida por Deus. Ela aceitou Jesus através de uma menininha. Ela era, né, de uma religião aí, que eu não vou citar nomes porque a gente não pode falar, mas ela era de uma determinada religião, e ela ia na frente da igreja com uma caixinha de som. Se você procurar o testemunho dela, você fica impactado, que é incrível. Ela ia na frente da igreja com uma caixinha de som, com roupas curtíssimas, bebida, e algumas irmãs julgavam ela, e essa menininha olhava para a cara dela e falava assim, Sandrão, se você soubesse como Jesus te ama. E ela sempre falava isso, né? Determinado dia, ela foi convidar hoje pastora para ir na igreja dela, e ela falou que só iria se a menininha fosse na igreja dela, né? Ela quis usar né? Ela falou assim, tá bom, eu vou conversar com o meu pastor, a obediência da menina. Eu vou conversar com o meu pastor, se ele me autorizar, eu vou com você. O pastor conhecia ela, ajudava ela e a família dela com cesta básica, então sabia de onde que ela era. E nesse dia foi lá no lugar lá, e fazendo lá os treinos deles lá, não acontecia nada. E daí uma mulher viu a menininha lá, ela de vestidinho branco, com a Bíblia debaixo do braço, porque na cabecinha dela era uma igreja, né? E essa mulher perguntou para ela quem que tinha levado essa menina, né? E na época, né, a Sandrão, né, hoje pastora, abençoada, ela falou assim que tinha sido dela. Ela falou assim, então você saia com ela daqui, leve ela daqui, porque o que está nela é maior do que está aqui. Então, tipo assim, uma simples fala, Jesus te ama, às vezes a gente tem vergonha de falar, né, Jesus te ama, transformou a vida dela inteira. Então, tipo assim, quem não conhece, procura o testemunho dela, que você vai, assim, sabe? É incrível. Deus recolheu o pai dela no dia que ele aceitou Jesus, só pra você ter uma ideia. Assim, sabe? É lindo, tipo assim, é edificante, você vai fortalecer a fé da mulherada que estiver assistindo, Amém. Vai fortalecer. Amém. Então, agora sim. Deus abençoe Lili, né, que Obrigada pelo convite. Tempo de mesa gostoso. Esse papo foi top demais, né? Que você que está assistindo, né, como a gente falou lá no comecinho lá, comente, curta, comente, compartilhe, ajuda a gente a levar a palavra de Deus para mais pessoas, né? O canal também a crescer, né? Que essa palavra, né, que a nossa irmã trouxe aqui, né, sirva para você, mulher, entender que você sim é muito importante para uma igreja, que você sim tem que se dispor a fazer pela tua igreja. Não importa o que os outros vão falar, se posicione exatamente como uma mulher de Deus, né? E porque
partir do momento que você se posicionar, você não vai estar se posicionando para o homem, é para Deus. E Ele vai te honrar. Exatamente. É isso que é o mais importante. Não se preocupe com o que os que estão aqui, né, o homem, vamos dizer assim, né, o homem vai falar ou não. O importante é o que Deus tocar no teu coração para que seja feito a obra dele, né, através de você. Amém? Posso só fazer um agradecimento? Olha, eu ia falar para você fazer isso agora, né? O que você que Deus tocar no teu coração, pode passar para os nossos irmãos agora. Primeiramente, agradecer muito, assim, o Jô sabe que eu tenho um carinho muito grande pela, não é puxação de saco, mas eu tenho um carinho, um amor muito grande pela Missão Pentecostal Labaredas, porque desde a primeira vez que eu vim, pastor Gilberto, pastor Ricardo, e toda a casa, assim, toda a membresia, tipo assim, me receberam muito, muito bem. A gente passou algum tempo, né, Jô, sem vir, e quando a gente retornou fazendo visita, foi o mesmo tratamento. Assim, eles têm um coração muito grande, então, tipo assim, muito obrigado pelas vezes que eu vim, a própria Claudete, não dá pra esquecer dela, né, que aquele jeitinho dela, tipo, sempre ali atenciosa. Se puderem, venham visitar, venham participar dos cultos, que vocês não vão se arrepender, assim, aquela coisa de você chegar, assim, você sentir a presença de Deus ali, sabe? Você sentir, já aconteceu comigo, não sei se você lembra, tá lembrado, assim, eu cheguei, quando era no outro prédio, que tinha acho que era na Vila São Pedro, ali para as bandas da Vila São Pedro. Acho que é sei. Ali lá. Tipo assim, eu cheguei, cumprimentei o pastor, assim, que eu botei o pé dentro da igreja, assim, foi impossível não sentir a presença de Deus, sabe? E posso também convidar para ir na igreja? Pode, tem que ser à vontade. E quem quiser também, né, vão ser bem recebidos, conhecer a nossa igreja lá, IBI Aliança com Deus, ali no Rio Bonito, Campo de Santana, conhecer, né? A nossa casa, a nossa família, serão bem-vindos também. Em nome de Jesus, assim, agradecer ao Ju pelo convite, né? Responsabilidade grande. Eu sou grato por ter aceito, né? E vamos levantar aí mais pessoas pra gente, trazer mais pessoas para fazer mais. Exatamente, a gente sabe, né? O pessoal às vezes é meio acanhadinho, né? Se sente um pouco de vergonha. Né? Mas é tudo para a obra, né? Como eu falei para a Lina no comecinho, o Espírito Santo, toda entrevista, né, que a gente teve, que eu tive até agora aqui, né, não são muitos, né? Como eu falei, nosso canal está começando agora, está, né, engatinhando, se Deus quiser vai crescer, né? Foram com pessoas assim, realmente, né? Primeiro foi com os pastores, eles têm um pouquinho mais de desenvoltura para falar, mas eu conversei com meu cunhado, com a minha cunhada, graças a Deus, né? Foi um bate-papo top agora com a Aline, e vai ter mais pessoas, né, ao longo do período aí do nosso canal, que vão estar aqui também sentados na mesa para a gente conversar, né? E como eu falei, o intuito desse canal é dar voz a pessoas que não são conhecidas, não são famosas, né? Porque a gente quer muito famoso aí na internet e tal. Se Deus preparar um famoso, nossa, Deus preparar, né? Amém. Mas a intenção é essa, né? A gente escutar testemunho de pessoas, pessoas que não são conhecidas, né? Pessoas que têm testemunho tremendos para edificar a vida, mas que não tem oportunidade de dizer, né? O que ela passou, né? Como foi o seu encontro com Deus. E o intuito desse canal é isso, né? Trazer pessoas assim para edificar as nossas vidas. E mais uma coisa, né? Eu vou colocar na edição do vídeo, né? Sigam a nossa Aline, né, nas redes sociais dela também. Ela tem TikTok, onde ela faz os vídeos dela. Ela é cabeleireira, ela tem aquela empresa de doces, né? De doces, mini doces. Vale muito a pena, né? Entre lá no Instagram dela, lá eu vou colocar na descrição o Instagram dela, né? Acompanhe lá o dia a dia da nossa irmã. Vocês vão ver que é benção. E faço encomenda, hein? Aproveito para comprar os docinhos dela. Não vão se arrepender. Amém? Então, esse foi o nosso videozinho de hoje. Que Deus abençoe vocês. Amém. E essa semana que está por se adentrar aí, possa ser uma semana abençoada.
Deus abençoe mais uma vez a Aline. E nós todos. E que você que está assistindo aí, não esqueça. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Se prepare. Limpe, né, as suas vestes. Quando eu digo limpe as suas vestes, faça que tudo aquilo que você vem fazendo de errado, que possa estar comprometendo a sua ida ao encontro de Deus, que você limpe isso. Entenda que a nossa vida é curta, ela é rápida aqui na Terra e a gente tem que estar preparado. A gente não pode chegar e achar que no último dia a gente vai ser salvo, só porque a gente acha que a gente tem que curtir até o último momento. Não. Jesus fala para a gente se preparar. Se preparar, que o momento já está aí. E logo, logo Jesus vai estar batendo a porta. E se você não estiver preparado, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Porque até na palavra diz, né, que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é justiça. Então a gente sabe que tudo que aqui a gente fazer vai ser cobrado. Jesus ama a gente. Ele deu a vida dele por nós. Porém, Ele é justo. Exatamente. Ele é justo. Então a gente tem que fazer por onde também, né? Então, se prepare aí. Falei com as suas vestes limpas. Você pode ter certeza que... E as vestes é aqui, ó. É o coração. Exatamente. Então, já vou me despedindo aqui. Deus abençoe vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.